Qual a coisa mais chocante você já ouviu do menino tímido da sala? Na aula, ele perguntou à professora se poderia ir ao banheiro. Ela respondeu severamente: Você tem 2 minutos, Richard. E Richard responde: 2 minutos. Demoro esse tempo só para desenrolar. A professora fica vermelha e todo mundo cai na gargalhada. Estávamos tendo uma aula de merda e ficamos sem nada para fazer, então acabamos tendo tempo para contar histórias. Meu amigo vai até a frente e começa a nos contar como uma vez ele ficou gravemente ferido. Basicamente, ele estava entrando na casa de seus amigos, escorregou, deu de cara no chão, quebrou seus dentes da frente e rasgou a maior parte do lábio frontal. Ele correu para dentro de casa balbuciando e sangrando. Ele tinha 11 anos e estava com a cara quebrada, então ele não estava 100% consciente. A mãe de seu amigo veio e corre para o quarto dela, tranca a porta e não fez nada até que o pai do meu amigo chegasse e começasse a gritar com ela. Meu amigo diz que ainda não tem ideia de por que uma mulher adulta crescida não conseguiu lidar melhor com a situação e todos nós começamos a fazer suposições e besteiras de psicanálise. Quando de repente o garoto quieto erguendo sua cabeça nos abençoa com a iluminação dessa frase. Talvez ela só precisasse terminar de se masturbar. Tinha um menino que quase não falava 2 palavras. Um dia perguntou as horas para a professora. A professora diz o clássico: hora de você comprar um relógio. Todo mundo achou engraçado. O menino não riu. Ele olha a professora com ódio nos olhos, e depois de todo mundo parar de rir ele diz: então você vai me dizer o caralho da hora ou não? Estávamos na 7ª série. Na aula estávamos estudando genética e um cara do fundão tava bagunçando e a professora não conseguia fazer ele calar a boca. Então, após discutir a consanguinidade em cães, o garoto tímido levanta a mão e diz: então é provável que o Peter, cara do fundão, virou um cuzão retardado. E se matássemos todas as pessoas com câncer para impedir que ele se espalhe? Tinha um cara idiota que fazia bullying com as pessoas. Um dia estava na mesma fila da cantina do garoto tímido. O menino tímido era um pouco acima do peso, então quando ele se aproxima da lanchonete e pega seus nuggets de frango, o cara idiota disse: você não vai pegar nuggets extras, gordão? O garoto quieto do nada disse: não sei, mas o que você vai fazer neste fim de semana? Você quer sair, comer fora, talvez fuder um pouco. Eu gosto de ir por cima e você parece gostar de ir por baixo. É aí, vamos fuder esta noite. A fila inteira ficou em silêncio mortal. O cara idiota ficou irritado e agiu como se fosse começar uma briga e o garoto quieto diz: ui, ficou bravinho a ponto. O cara idiota sai com a fila inteira rindo dele. Não sei se o garoto quieto era gay ou se ele apenas sabia que, mesmo brincando, sugerir que o garoto idiota era homossexual o aborreceria mais do que qualquer coisa. Só sei que ele saiu da fila com seus deliciosos nuggets de frango e um enorme sorriso no rosto. O cara quieto do meu trabalho foi até mim do nada e perguntou: o que acontece quando um esquimó goza? Antes que eu tivesse a chance de responder, ele joga uma mão cheia de gelo em mim e vai embora. No ensino fundamental, isso nos anos 80, um jogo de tabuleiro desses de perguntas estava na moda. Nós jogamos na aula de matemática e um dia esse garoto, que nunca disse nada, ganhou de todo mundo respondendo todas as perguntas triviais relacionadas a esportes. Ele chamou muito a atenção por isso e acredito que aumentou a autoestima dele depois desse dia. Não tive mais notícias dele. Daí um dia fui em um evento esportivo e o vi sentado nas arquibancadas. O garoto quieto da minha classe se levantou um dia, pegou uma vassoura, subiu em uma cadeira e começou a tentar espantar umas abelhas que entraram. Uma abelha pousou na janela e a criança silenciosa começou a gritar: morre a abelha, morre, e então bateu com a vassoura e quebrou a janela. Ele deu um grito e depois se sentou. Nunca ouvi ele falar de novo. Uma das minhas alunas não disse uma palavra durante todo o ano até algumas semanas atrás. Eu estava tentando controlar uns alunos que faziam barulho na aula até que ela se cansou e gritou: cala a porra da boca. Estou tentando estudar, seus cuzões. Ficou um silêncio constrangedor porque eu não sabia como lidar com a aluna normalmente estudiosa e quieta perdendo o controle. Meu pai é muito quieto, a ponto de deixar a maioria das pessoas desconfortáveis, até eu às vezes. Um dia estávamos no parque e uma mulher passou por nós e meu pai disse rapidamente: e se eu desse um soco no rosto daquela mulher e dissesse: desculpe, pensei que você fosse minha esposa. No colégio, havia uma garota muito quieta chamada Grace.
Ela era uma pessoa agradável, mas não dizia nada além de oi ou desculpe, a menos que você perguntasse algo a ela. Mesmo assim, ela parecia apavorada. No dia do baile, eu estava no estacionamento do local da festa. Perdi minhas lentes e tive que correr até o carro para pegar meus óculos. No estacionamento, Grace estava sorrindo e saindo de seu carro. Ela olhou para mim, riu e disse: Ryan, sua pá do baile, acabou de transar comigo. Eu dou risada disso até hoje. Ele começou a atacar um cara da minha classe com uma mesa quando a professora saiu para pegar uma xícara de café. Só isso. Eu participava de uma banda marcial, há uns 7 anos atrás. Nosso instrutor de metais era um cara enorme e musculoso. Ele sempre gritava para nós: toquem direito, ou você não está tocando alto o suficiente. Havia um garoto asiático que tocava trompete, era tão inocente e legal, ele quase nunca falava uma palavra. Em uma tarde realmente muito quente, nosso instrutor estava falando bem alto, e disse: por que não estão soprando as trombetas com força? Ficou um silêncio enquanto todos os aguardavam as próximas instruções. Então ouvimos: por que sua mãe não sopra esse pau forte com força? Era o garoto quieto do trompete. Nem preciso dizer que todos nós rimos. Fizemos flexões, mais felizes.